Começando aqui mais um vídeo, olha só, começamos já forte com o Nick Walker, que atualizou esse final de semana e falou assim, agora a gente vai se divertir. Faltando aí 8 semanas, quase 7, né, pro Pittsburgh Pro. Ele não mostra tanta perna aqui, mas aqui ele faz um duplo bíceps de frente. O braço dele é muito bom, sempre foi muito bom. A cintura, quando ele posa na academia, olhando para um espelho, controlando, no ambiente controlado, ele consegue controlar. A gente sabe que no palco nem sempre isso acaba sendo verdade, mas é um físico muito bom, é um físico gigantesco que vai chegar brocado, vai chegar seco que nem o deserto, e ele já falou recentemente aí na internet que, cara, esse show, esse Pittsburgh é muito importante pra mim, eu não posso fazer cagada nesse show, eu tenho que chegar no meu melhor. Então, a gente vai ver muito esforço do Nick Walker nesse campeonato, vai ver muito esforço dele pra ele chegar na sua melhor versão, porque ele precisa, além de vencer, ele precisa convencer a galera. Outro cara que vai competir também, que vai enfrentar o Nick Walker, é o Martin Fitzwater. E aqui tá comparações, ó. 12 semanas antes do Detroit Pro 2024, 12 semanas antes do Pittsburgh. E aqui, no mesmo período de tempo, faltando 12 semanas, ele colocou, aqui tá com escondidinho pra vocês, mas ó, 245 libras em 2024, 265 libras em 2025. Ou seja, faltando 12 semanas para o campeonato, Martin Fitzwater está 20 libras mais pesado, ou seja, 9 quilos mais pesado, grau de condicionamento muito parecido, a gente vê a mesma linha de abdominal aqui, talvez ele tivesse um pouquinho mais seco aqui, né? Mais pouquinha coisa, e pode ser até a luz, e 9 quilos mais pesado, ou seja, grande parte desses 9 quilos aí são 9 quilos de músculo, de volume muscular adicionado, principalmente nos braços e pernas, pelo que parece ali do Martin Fitzwater. Será que isso se traduz em músculo de palco? Olha só no peitoral de lado como melhorou a perna, né? O quadríceps, o femoral, os braços deram uma crescida, as poses dele podiam melhorar, né? Mas ele é o top 4 do mundo. Vamos ver aqui de costas. As costas que parece que não melhorou tanto, né, gente? Parece que não teve tanta mudança assim. Pode ser o calcanhar de Aquiles dele, principalmente essa região do meio aqui, né? Do grande dorsal e tudo mais. Aqui o músculo muscular feito diferente, o abdômen um pouco dilatado, né? Ele precisa também pensar bastante nisso aí. Quero a opinião de vocês em relação ao Martin Fitzwater. E eu quero aproveitar também e falar para vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem. Corre lá agora então no gsuplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Aqui saiu um podcast muito interessante aqui no Muscle Discord. O cara é meio arrombado de vez em quando, mas ele acaba trazendo alguns conteúdos e ele trouxe mais uma vez aí o Cycle Fitness, que é o treinador de academia. Ele é tipo o Pacholock do Ramon, por exemplo. O Cris Aceto é o coach e o Cycle Fitness, que é o cara que tá ali acima de camiseta preta, é o treinador de academia do Andrew Jacked. Ele ficou muito bravo ano passado no Olímpia, falou assim, pô, Cris Aceto fez cagada, tentou trazer o Andrew Jacked maior, o feedback era, venha mais seco, e o Aceto falou, vou trazê-lo maior, estou puto com o Aceto, mas também estou puto comigo mesmo, porque a gente tava, como se a gente estivesse no mesmo carro, o Aceto dirigindo em direção ao penhasco, um desfiladeiro, e eu tava no lado do carona ali, vendo, e não tomei atitude nenhuma, então eu caí junto, fico muito bravo e arrependido por isso, etc. Aí ele fala aqui da evolução do Andrew Jacked, falou assim, cara, o Andrew já aprendeu muito a treinar, eu acho, ele não precisa mais tanto de mim assim, etc. Foi um pouco estranho o que ele falou ali, na real. Ele fala também que em termos de competições, o Andrew vai fazendo o que dá, o que bate com a agenda dele, porque é algo que nunca foi dito, cara, algo que foi falado. Eu não sei por que nunca foi falado e só apareceu agora também essa informação. O Cycle Fitness diz que o Andrew, ele trabalha em tempo integral como engenheiro lá em Dubai. Então ele tem um emprego formal. Quando ele vai competir, ele precisa tirar folga, ele precisa ver esse tipo de coisa, mas ele falou assim, teve muitas vezes lá já na Califórnia, que ele tava treinando comigo, e chegava tarde da noite, eu ia lá no quarto dele pra ver, e eu via a luz acesa, e aí eu ia lá, ele tava no computador, trabalhando, mandando projeto, etc. Então, assim, se isso é real mesmo, eu não vejo por que ele mentir. É uma informação muito relevante, a gente não vê hoje em dia mais
atletas profissionais desse nível, top de Olímpia, top de Arnold, trabalhando em profissões fora do bodybuilding em tempo integral. É o caso do Andrew. E aí a gente imagina, né, cara, e fica pensando, será que não seria a hora de focar nisso, arrumar um patrociniaço e poder ter mais horas de descanso, mais horas para treinar, esse tipo de coisa, e ter que se dedicar menos à sua profissão? E aí a gente cai também um pouco naquela lembrança do Cedric McMillan, que era um cara que tinha um caso meio semelhante com o Andrew, muita estética, muito volume, um cara alto, que tinha total condição de ser campeão do Olímpia, faltava só condicionamento pro Cedric McMillan, só que ele trabalhava também em tempo integral pro exército, então ele ia às vezes fazer missão, ficava fazendo turno, sem dormir, tinha toda aquela questão de exército ali, de coisa militar, que era altamente desgastante em termos físicos, perdia a refeição muitas vezes, e ele falava, gente, eu não vou deixar o exército, eu não vou deixar de trabalhar no exército, porque é a minha maior paixão. O bodybuilding também é uma paixão, mas trabalhar na área militar é a minha maior paixão e eu não me vejo sem fazer isso, por isso que eu tô lá. Isso aí acabava atrapalhando em termos de dieta, de descanso, de repouso, de recuperação, e é meio que a mesma coisa ali, coincidentemente, com o Andrew Jacked. Mas como o Andrew nunca falou da sua profissão, pelo menos nunca ouvi ele falando de ser engenheiro, a gente apura a vida dele aqui muito de perto. Será que é um amor tão grande assim? Será que é tudo isso? Enfim, eu me questiono muitas vezes o quanto que algumas coisas são realidade ou são apenas desculpas para você justificar alguns resultados aí. Isso acontece tanto com os caras internacionais quanto com os BR também, né? Quero aí a sua opinião. Olha, esse Cutlercast aqui com o Phil Heath e Jay Cutler, cara, foi muito bom. Se você manja de inglês e tem o tempo, cara, ouve esse podcast, porque é um dos melhores episódios de podcast de maromba que eu vi nos últimos anos aí. Muito foda. O Phil pode falar o que quiser, mas foi muito foda. E eles falam uma coisa muito legal, que é o seguinte, o Manager Match, esse cara de boné vermelho, entra na questão, que foi um tópico já discutido nesse podcast antes, que a Open do bodybuilding deveria ser sempre na hora do almoço. Até podia ser sexta e sábado, mas tem que ser na hora do almoço, porque os físicos geralmente estão melhor nessa hora, o cara acorda um pouco mais tarde. Quem já se preparou e competiu sabe que o físico geralmente, nem sempre, mas geralmente do cara que está preparando, ele fica muito melhor de manhã, porque entrou menos refeições, entrou menos líquido, menos água que bebeu, então o físico está mais seco, mais condicionado, mais descansado, e que competir lá 7, 8, 10 horas da noite desgasta o físico, porque os caras fizeram 6 refeições antes, tomaram um monte de água, tem muito mais chance de dar errado e não são tecnicamente os melhores físicos possíveis que esses caras poderiam apresentar. E aí o Jay fala o seguinte, quando eu competi, eu concordo com isso, entendo a federação, etc, mas quando eu competia, e olha só o que eu vou falar agora, tanto sobre Jay e Phil que falaram aqui, mostra como às vezes o old school, esses caras aí dos anos 2000 que já são old school hoje em dia, o jeito que eles faziam, o físico dele é saudosismo, não sei o que lá, não é, muita coisa, os caras eram muito mais foda do que os caras de hoje, por isso que eles tinham uns físicos muito mais foda, alguns deles, né, Jay e Phil, por exemplo. O Jay fala, eu treinava de madrugada, primeiro porque eu tinha academia só pra mim, não tinha CT naquele momento, né, cara? Hoje caras como o Jay e Phil teriam seu próprio CT, mas naquela época era outra realidade. Mas o Jay fala, eu treinava de madrugada primeiro porque era mais calmo, não tinha gente, eu podia usar as máquinas e tudo mais. A principal razão pela qual eu treinava de madrugada, segundo o Jay, é para ficar no, entre aspas, fuso horário do Olímpia. Como eu sabia que era sempre 7 da noite, eu treinava de madrugada porque no dia da competição, quando era 7 horas da noite, eu tinha acordado poucas horas atrás e tinha feito 2 refeições, 3 no máximo, tinha segurado o líquido, por isso eu conseguia entrar com um físico muito melhor do que se eu tivesse treinando de dia e acordado 7 horas da manhã para fazer 6 refeições, etc. Então a gente vê o quanto que esses caras viviam esse esporte na pele, a ponto de mudar o seu ciclo de horários do dia, de mudar a hora que vai dormir, a hora que vai treinar para bater o fuso horário. O cara faz isso o ano inteiro para bater aquele fuso horário de 2 dias
da competição do Olímpia. É bizarro. E o Phil fala, cara, é muito estresse competir em shows bodybuilding, especialmente no Olímpia. É muito foda. Quem nunca ficou de sunga fazendo pose, sem um espelho pra olhar, sendo comparado com outro homem, etc. Sob aquelas luzes quentes e não sabe o que é bodybuilding, não entende, é difícil. E o Phil fala, eu treinava poses, aqui, eu vou fazer aqui um parênteses, o Jay já falou isso antes também. O Jay falou que as luzes são muito quentes e tem que ter condicionamento para ficar posando e continuar se mantendo ali mesmo no calor. E aí o Jay falava o seguinte, eu posava numa salinha fechada com o aquecedor ligado para me habituar. Ele falou assim, eu ligava o ar quente do carro com o vidro fechado para me habituar com o calor e a sensação de estar suando, para quando chegasse no palco eu estava habituado. Olha o grau de determinação que esses caras tinham. E aí o Phil abre o jogo também. O Phil fala, faltando 6 a 8 semanas, eu treinava poses na sauna. Eu tinha uma sauna com luz infravermelha, que era quente pra caramba, e eu treinava poses lá. Várias rodadas de poses dentro da sauna, para quando eu estivesse no palco, mesmo que a luz do palco fosse muito quente, eu ainda ficaria confortável. E aí ele fala, isso era muito importante pra mim, porque eu ficava fazendo várias rodadas e ficava anotando. Olha que coisa louca o detalhe que esses caras pegavam, não é à toa que eles são os maiores da história. O Phil falava, eu fazia round após round de poses, rodada após rodada, e eu ia marcando quando que meu físico chegava no pump máximo, posando, quando meu físico, depois de quantas rodadas de pose, meu físico começava a embaçar. Depois de quantas rodadas, meu físico ficava uma merda. Para eu saber e ter noção e conseguir monitorar isso aí. E ter noção disso no palco. Olha só que coisa absurda. Tem certeza, cara, não se faz isso hoje. E aí eles também falam ali um truque que só os dois faziam, que era levar sacos de gelo no backstage. Porque se em um ponto as luzes do palco são muito quentes e aumentam a temperatura corporal, eles levavam sacos de gelo, quebravam aquele saco de gelo e ficavam pisando em cima para baixar um pouco a temperatura corporal. Você não quer ficar com o corpo nem muito quente, nem muito frio. Então eles dosavam isso aí, todo mundo ficava olhando incrédulo para eles quando eles faziam isso. Então são coisas bizarras que esses caras faziam. E a gente vê o grau de comprometimento que esses brothers faziam. E hoje a gente vê que nem todo mundo é igual, ou quase ninguém é igual. Quero muita opinião de vocês, comentem aí pra mim. Vou ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos. E parabéns aí pro Jay e pro Phil. Valeu!